Fala pessoal, beleza? Estamos começando mais um UniFilCast e hoje eu tô aqui com uma pessoa muito especial do meu lado. Saudações, Luciano Gatti. Gente, então vamos começar um pouquinho com o pessoal se apresentando. Hoje é um assunto super legal e super interessante para vocês ficarem assistindo, então fica ligado aí. Pode começar aí, Gatti. Vamos lá, vou me apresentar. Eu sou Luciano Gatti, eu sou biomédico, atualmente coordenador do curso de biomedicina da Unifil. Eu tenho mestrado e doutorado com genética e biologia molecular pela Unifesp. Tivemos na época da graduação, e até um pouco a temática do nosso podcast, uma experiência bacana com um doutorado sanduíche. Fiquei um tempo em Portugal, no Instituto de Patologia Molecular, trabalhando com diagnóstico de câncer, genotipagem de câncer. E desde então, trabalhando com pesquisa, com docência e hoje na coordenação e na docência com os alunos de biomedicina. E eu tive o privilégio de ter essas duas alunas conosco, hoje doutoras, biomédicas, fazendo mestrado. Talvez elas podem se apresentar, isso? Isso, claro, podem se apresentar, meninas. Pode começar. Eu sou a Júlia Moraes, eu tenho 21 anos, me formei ano passado na Unifil e estou cursando agora mestrado na FAMEMA em Saúde e Envelhecimento e com um enfoque em doença de Chagas. Eu sou a Micaela, tenho 24 anos, eu formei também na Unifil, formei no primeiro semestre de 2024, devido que eu entrei na graduação no segundo termo, então ficou ali o primeiro termo para finalizar depois. Trabalhei um pouquinho na área, tudo, tinha interesse no mestrado, então hoje também junto com a Júlia eu faço mestrado na FAMEMA, em Marília, no mesmo programa de saúde e envelhecimento. Porém, hoje eu fico na parte do laboratório de genética, trabalhando com câncer gástrico. Ai, gente, muito legal. Então agora eu vou começar a fazer um bate-papo com algumas perguntinhas mais direcionadas. Primeiro para a Micaela. Após a graduação, você teve algum emprego na área da formação? Como foi essa transição? Eu tive a oportunidade até mesmo durante a graduação de fazer alguns estágios extracurriculares ou até mesmo na própria instituição, né? Na minha época, vamos falar assim, nós tínhamos uma ponte, um certo vínculo com o hospital veterinário. Então, alguns alunos podiam se candidatar para fazer um estágio breve até no laboratório desse hospital. A gente ficava mais numa parte, assim, manual, confecção de lâminas, coloração, tudo mais. E caso surgir algum evento esporádico, alguma lâmina interessante, algum caso mais curioso, as meninas da veterinária, mesmo nós sendo da formação biomédica, chamava para ver. Porque falava, tem situações que até na rotina laboratorial mesmo de vocês vai aparecer coisas diferentes. Depois também eu fiz estágio em estética, fiz por um tempo em uma clínica aqui em Ourinhos. E aí eu saí para poder fazer minha iniciação científica. Finalizei a iniciação científica, comecei um estágio nas análises clínicas ano passado, em que eu atuei fiz acho que estágio por uns 2-3 meses. E aí até fevereiro deste ano eu estava trabalhando registrada, certinho, mas aí eu também parei agora para dar início ao mestrado. Ai, que legal. Agora eu vou fazer uma perguntinha para a Júlia. Como tem sido a sua experiência no mestrado até agora? E se você teve algum momento marcante para compartilhar com a gente? É engraçado comentar sobre a experiência do mestrado, porque envolve muito um processo de reconstrução de conhecimento. Porque a gente está acostumado a ser o aluno. E a partir do momento em que a gente começa a aprender a como ser o professor, a como estudar, como aprender a aprender, a gente começa a ver as coisas de um outro modo. E eu realmente definiria nisso como e reconstruir o conhecimento. E teve uma parte que foi muito marcante, impactante para mim, que foi a minha primeira participação em uma tutoria. Porque na FAMEMA o método é PBL, então é um estudo ativo. E aí os alunos eles se reúnem em grupos e tal. E foi a primeira vez que eu tive acesso a esse grupo de estudo, a esse ambiente de estudo do outro lado, estando acompanhando a tutora. Então, foi um momento de virar a chave, de eu falar, cara, esse é o meu lugar. Ver o outro lado, né? Foi o que você mesmo falou. Tipo assim, por um lado você era aluna, agora você tá vendo como é ensinar as pessoas também, né? Muito legal, gente.
Eu acho uma coisa interessante e a gente tem se preocupado muito com relação à formação dos nossos alunos. Eu, voltando a alguns bons anos atrás, durante a minha graduação, eu me recordo que até então a gente não tinha muito estímulo à pesquisa, Aham, a exato. sair dos muros da faculdade. Então, assim, eu entrava para minha sala de aula, tinha aquela minha aula, era muito boa, a prática laboratorial, mas eu ficava naquilo. E o que eu tenho visto hoje com essa meninada da Unifil, e isso graças ao colegiado que a gente tem, a estrutura institucional, eles são estimulados a pesquisar desde o primeiro momento. Muito Então, nós temos na interessante, né? matriz o projeto integrador, que já traz a realidade da pesquisa, entender qual que é o problema ali da sociedade, trazer para o colegiado, trazer para os alunos, tentar levantar algum projeto e resolver essa demanda. E eu fico muito feliz porque a gente pega os alunos, pega a Micaela, a Júlia, desde o segundo termo, tendo contato com o artigo científico, publicando. A turma deles publicaram livros, capítulos de livros, vários artigos internacionais. Então, o aluno já está introduzindo a pesquisa desde o seu primeiro ano de faculdade. E a hora que eu acho que a hora que vocês chegaram lá na primeira aula do mestrado, no primeiro artigo que vocês tiveram contato, talvez a dificuldade tenha sido bem menor do que aquele aluno que não teve essa experiência. Posso já fazer uma pergunta, talvez? Pode, claro. E já assim, nessa pauta de aquilo que vocês trouxeram de bagagem, né, dos 4 anos de formação na Biomed Unifil, a hora que você se deparou com o primeiro artigo, com a primeira leitura científica, a primeira discussão, vocês se sentiram mais preparadas? Com certeza. Foi até engraçado, porque é como se fosse uma lapidação do conhecimento, sabe? A gente passou muito tempo aprendendo a ler, a entender quais as partes do artigo a gente tem que olhar primeiro para ver se é coerente com o que a gente precisa e tal. E aí, a hora que a gente chegou no mestrado, que a gente deu de cara com você tem que estudar muito e você tem que ler muito artigo, a gente já sabia por onde ir. É como o caminho de casa, sabe? É como se a gente soubesse de cor o que fazer, por onde ir. E isso eu acho que é muito importante, porque poupa muita dor de cabeça. Um fato até curioso que dos primeiros artigos que deram pra gente ler eram artigos em inglês. E eu lembro que desde o começo também, lá na graduação, os professores falavam assim, gente, vai chegar num ponto, de repente numa pós, que vocês vão se deparar com professores só mandando artigos e conteúdos em outra língua. E assim, se vira, e foi mais ou menos isso. E a gente percebeu que, de repente, o pessoal que já se formou há muito tempo, ou que não teve essa bagagem que nós tivemos, teve uma dificuldade. Então, nem somente para os artigos em inglês, né? A gente tem alguns trabalhos para ir fazendo, que também demanda muita leitura, e foi como a Ju comentou. Tinha gente que pegava para ler o artigo inteiro, sendo que, de repente, Não se encaixava, né? e às vezes a gente já tem esse olhar um pouquinho assim, qual parte eu leio primeiro, do que eu tenho que ler inteiro um artigo para descobrir se é o que eu preciso ou não, a gente já veio um pouco mais Crítica. mais refinada para isso, eu acho. Muito interessante, né? Por isso que falam, antes, quando você vê isso antes, pra você já fica muito mais familiarizado depois, né? Então é muito importante essa parte que foi você mesmo que falou, que você traz desde antes pra quando chegar na hora não ficar apavorado ou não acontecer alguma coisa que vocês vão falar, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Por onde eu começo? Por onde? Então a Unifil já vem trazendo isso desde antes. Agora, Micaela, sobre o que você está pesquisando atualmente no mestrado? Quando surgiu o seu interesse pela área acadêmica? O interesse na área acadêmica, ele vem há muito tempo, mas não era algo tão claro, né? Então, assim, desde criança, minha família ficava, nossa, essa menina vai ser cientista ou vai mexer com alguma coisa de laboratório, porque nunca tive aquele, não sei, não é nojo, mas não era um repúdio, era sempre um interesse, era muita curiosidade em cima de tudo. Então, às vezes, passava alguma coisa na televisão, eu ficava parada assistindo, que eu acho que outra criança não iria. Outras, na maioria, assim, não ficariam assistindo. Então, alguma novidade científica, tudo mais, eu parava e ficava prestando atenção. E eu só fui ter conhecimento mesmo da biomedicina foi depois do meu ensino médio. E eu tinha comigo que, assim, eu acho que foi não sei, eu não tinha essa informação tão clara na minha cabeça de o que eu poderia fazer para ir para pesquisa. Antes eu achava que era só fazendo medicina.
Então, eu tentei medicina depois que eu saí do ensino médio, não deu muito certo. Então, eu fiquei assim, bom, vou para biomedicina e qualquer coisa eu tento depois. Aí, como o Gatti comentou, a gente chegou no segundo termo, já tinha aula de metodologia, tinha projeto integrador. Eu falei, gente, tipo, eu acho que isso aqui é muito mais pesquisa. Então, ali eu já deixei mais aflorado a ideia de ir para o mestrado. Desde o segundo termo, eu comecei a ter contato com quem hoje é meu orientador. E aí eu falei, meu Deus, esse homem segue a área que eu gosto, é uma pessoa com quem eu posso me espelhar, assim, e querer seguir também, às vezes, os mesmos passos. Vou grudar nele. Então, desde o segundo termo, eu estou com o meu orientador. Lógico que ele era meu professor nas disciplinas, daí foi meu orientador de TCC, hoje é meu orientador de mestrado. Hoje, eu trabalho com o mestrado, né? Vou tentar destrinchar mais ou menos o que eu faço. A gente olha para o processo inflamatório dentro do câncer gástrico, associado ou não a uma bactéria que chama Helicobacter pylori. Então, basicamente, o que acontece? Acontece essa infecção e, através dessa infecção, depois dela, a gente tem ali a inflamação. Essa inflamação, ela tem a produção de proteínas mais específicas para ela. Dentre essas proteínas, tem uma que chama interleucina 17. A interleucina 17, ela tem 6 membros, se não me engano, são 6 membros na sua família, mais os receptores. Então, o meu trabalho, eu olho para 17F, que tem as 17A, B, C, D, até chegar no F. E eu olho especificamente para F, para os seus 2 receptores, eu ainda olho para 2 polimorfismos dentro dessa interleucina. Então, basicamente, eu olho o câncer. E das amostras que a gente trabalha para o meu estudo, nós temos amostras de biópsias de pacientes saudáveis, pacientes com gastrite e pacientes com câncer. O que a gente quer com isso? Comparar como que é a expressão dessa proteína nesses 3 grupos. E dentro desses 3 grupos, quem tem e quem não tem a bactéria. Então, o que a gente espera, né? O que eu costumo falar que assim, é lindo, porque a gente espera isso, mas o processo, ele é ali... bem detalhado. A gente espera, então, encontrar que essa proteína ela esteja elevada em pacientes com câncer e com H. pylori, né? Ter ali essa associação, fazer uma certa relação com esses fatores. E agora, gente, muito interessante, né? A gente fica de queixo caído de ouvir. Eu fico muito feliz, né? Em pensar, a Luna saiu em... Ano passado, né? Dezembro da graduação... E numa roda de conversa dessa, a gente consegue ver a maturidade que adquiriu em apenas 6 meses, né? E eu acho muito interessante até a temática de trabalho da Mica, porque é pesquisa básica, né? Mas é uma pesquisa básica que você vai olhar e você vai ver o paciente com adenocarcinoma gástrico e já vai falar, ó, se ela tiver tal polimorfismo na interleucina tal... A predisposição de ter um processo inflamatório está aumentada, então isso traz um prognóstico. Né? Então, a gente vê o quanto os pesquisadores, os profissionais biomédicos que trabalham com pesquisa básica ou pesquisa clínica têm um papel fundamental dentro da saúde como um todo. Né? A gente tem egressos de sucesso já. Nossa, gente, muito legal, interessantíssimo. Agora, para a Júlia, qual é o tema do seu trabalho e da pesquisa e o que te motivou a ir para essa linha? O tema da minha pesquisa é a ação da rivastigmina na doença de Chagas experimental. A rivastigmina é um medicamento que não é destinado originalmente para a doença de Chagas. Para a doença de Chagas, a gente tem o benzonidazol aqui no Brasil. E aí, essa proposta é que a doença de Chagas, quando a pessoa é infectada, ela gera uma resposta inflamatória muito forte. Só que, por ser uma resposta inflamatória muito forte, o organismo vai liberar substâncias que fazem com que essa resposta inflamatória seja um pouco suprimida. E, com isso, o parasito ele tem uma fuga, um sistema de fuga que faz com que o sistema imune não consiga eliminar ele. Então, a nossa proposta nessa pesquisa é usar a rivastigmina para suprimir o supressor da resposta inflamatória, deixando assim a resposta inflamatória livre para conseguir eliminar o parasita. E a minha motivação, ela é bem pessoal. A minha avó, eu cresci com ela, porque meus pais trabalhavam e tal, então nós
crianças criadas com vó. E aí, o pai da minha avó, meu bisavô, ele tinha doença de Chagas crônica na forma cardíaca. E eu cresci com a minha avó falando dele e falando da saudade que ela tinha dele por ele ter feito a passagem muito cedo, porque a taxa de mortalidade é muito alta. Sim. E aí, esse foi o meu motivo, sabe? Tipo, eu estou aqui e talvez eu possa fazer a diferença para que outras pessoas não tenham que perder os entes queridos para a doença de Chagas. Porque é a doença causada por protozoário que é mais abrangente no mundo inteiro. Então, é uma coisa grande que a gente ainda não consegue ter uma cura. Então, qualquer coisa que ajude, eu acho viável, sabe? Nossa, que bonito, hein? É forte, porque você vê uma experiência de vida pessoal. Exato. Né? E aí a aluna encontra uma profissão Que né, possa chegar mais perto disso. daquela realidade. Né? E fazendo a diferença na vida das pessoas. Exato, foi o que ela mesma falou. Ela pode ser mais uma ali para mudar isso. E eu acho assim, eu sou meio suspeito, né? Os meus alunos sabem o quanto eu amo ser biomédico. E a biomedicina, ela te traz esse leque muito grande. Né? Através da pesquisa, né? A nossa profissão ela foi formada, foi criada para ser pesquisador, para ser professor. E com o passar dos anos, as habilitações foram acontecendo e a gente tem hoje mais de 35 habilitações dentro da biomedicina. Mas a pesquisa é um grande forte. Né? Então, o acadêmico de biomedicina, ele por si só já é curioso. Já desde lá do primeiro ano, ele já se torna um pesquisador em formação. Né? Sim. E eu fico muito feliz quando a gente nós temos vários outros alunos fazendo pós-graduação, mestrado, indo para doutorado. E é muito bacana a gente ver, né, que mesmo as várias áreas, a estética, a imagem, a perfusão, a embriologia, a reprodução humana, mas ainda a gente tem, né, grandes alunos que vão fazer a diferença com pesquisa clínica. Né, e básica. Exatamente. Isso é legal. Muito legal. Agora, para a Micaela, além da pesquisa em si, eu queria saber um pouquinho mais da sua rotina no mestrado. O que você faz a mais? No mestrado, né, que quando eu fui, muita gente ficava assim, é só pesquisa. Na verdade, a gente tem uma rotina a ser seguida em questão de disciplina. Então, assim como a graduação, a gente tem ali as grades, as matérias, né, para cumprir, no mestrado isso não foge. Existe também, é uma carga bem menos intensa, né, não é aquilo de que nem os 4 anos da graduação, que era a gente chegar, sentar 7h20, 7h30, começar a aula. Não, então a gente tem, assim, períodos. Então, às vezes é o período da manhã, o período da tarde. São disciplinas que não se prolongam por tanto tempo, são mais curtas, mas estão ali. Né? Então, a minha rotina, em particular, tem algumas aulas que eu e a Júlia a gente compartilha juntas, que são as disciplinas obrigatórias. Então, essa a gente se vê uma vez por semana aí o dia inteiro. E nos outros dias é a prática laboratorial. Mas a rotina mesmo, ela não foge muito disso. Então, conciliar a pesquisa junto com as disciplinas traz muita responsabilidade. Porque, ao mesmo tempo que é muito legal ficar no laboratório, sei lá, umas 4 dias da semana, eu ainda tenho que ter aquele compromisso em cumprir as atividades que a gente tem nessas matérias obrigatórias. Então, assim, o mestrado, ele não é só pesquisa. Ele também, né, ele é uma preparação, até mesmo a gente tem um professor que fala muito isso, que o mestrado serve para nos preparar para formar outros profissionais. Então, as nossas disciplinas são mais voltadas para isso. Assim como a Júlia comentou que ela também acompanhou a tutoria, a gente observa lá, a gente, por ser um método diferente de ensino, né, de metodologia de ensino, lá nós não chamamos o docente, né, de professor, ele é um tutor, ele é um facilitador, ele é um guia para os alunos. Então, a gente observar como eles fazem isso, sem estar na visão do aluno que faz graduação, é muito interessante. Então, as nossas disciplinas são, por enquanto, mais voltadas a nos ensinar ou nos preparar para, não vou falar dar aula, né, eu acho que isso a gente vai aprender com o tempo, mas nos prepara, assim, para ver como que é o profissional em si. Sim. É mais interessante. Nossa, é muito interessante. Deve ser puxado, hein? Ai, tem semana que é. Deve ser puxado. Júlia, agora pra você já teve a oportunidade de atuar em laboratório ou na bancada? E como você concilia tudo isso?
Eu aprendi, eu tive a minha experiência com bancada no estágio da Unifil. A gente tem estágio nos últimos 2 anos, no meio do 3º ano e no último ano inteiro. E são momentos muito enriquecedores. A gente aprende tudo que dá, tipo, bizarro, coisas muito, muito profundas, assim. E a gente tá lá fazendo e pegando rotina e fazendo de novo, só pra, sabe, ter certeza. E eu sinto que, com esse conhecimento que a Unifil me trouxe, eu consigo tocar a minha pesquisa, eu consigo tocar a minha bancada com a plena certeza de que eu sei o que eu estou fazendo. E eu acho que isso é um diferencial muito grande, porque uma coisa é você ver uma lista e você falar, tá bom, eu vou seguir isso aqui, beleza. Mas outra coisa é você saber o que você está fazendo, você ter a plena certeza do que você está fazendo e você entender os fundamentos por trás disso. E você sempre que você está desenvolvendo novas habilidades com isso tudo. Sempre. Nossa, gente, olha, tô achando muito interessante, viu? O treinamento técnico que elas tiveram, né, e que os alunos têm durante a graduação é um grande diferencial. Porque a hora que você vai para o mestrado, dependendo da formação que você tem, e você vai trabalhar com bancada de pesquisa, o simples ato de pipetar, que parece uma coisa tão automática, apertar e soltar uma micropipeta, é complexo. Tem técnica, né? Tem que ter manejo. Então, o que a gente preza muito é essa prática de bancada, né? Onde a gente tem certeza que a hora que o aluno sai da instituição e assume uma bancada, vai para uma pesquisa, essa prática laboratorial ele tem, né? E esse raciocínio clínico também, né? Porque uma coisa é o que a Júlia falou, você pegar um protocolo pronto, é uma receita de bolo, né? Coloca isso, faz aquilo, incuba aquilo, isso é técnica, né? Você sabendo ler e tendo o mínimo de conhecimento, você faz técnica. Mas a interpretação, resolver problema, resolver intercorrência é o grande diferencial, né, do profissional biomédico. E é bacana saber que a gente está devolvendo para a sociedade, né, agora não mais estudantes, mas profissionais que têm essa habilidade de conseguir resolver problemas, né? Isso é muito bom. Gente, é muito importante mesmo essa parte que a gente fala que você traz desde antes para mais para frente você estar preparado. Então, vocês vão sempre levando muito conhecimento. Uma coisa interessante, talvez, que a Micaela não tenha falado, eu queria até perguntar para ela, que eu acho que é bom para os nossos alunos se estimularem mais ainda. A gente tem o programa de iniciação científica na Unifil, né, o PIBIC, onde os alunos inscrevem os projetos, tem uma bolsa institucional ou também concorre a uma bolsa do CNPq, né, que é uma bolsa do governo. A Micaela participou do projeto do PIBIC, teve a bolsa CNPq e nesse mesmo tempo você foi para USP de Ribeirão, né? Isso. Conta pra gente essa experiência, porque agrega muito na formação do aluno, né? Sim, exato. Eu até enquanto você estava falando da questão da pipetagem, eu já lembrei também de uma situação disso, que envolve tanto a iniciação científica quanto esse curso. Mas inicialmente mesmo, vamos abordar a IC, eu fiquei sabendo que tinha... Eu sou de uma turma, eu não sei, você passou pela pandemia também? Passei. Nós somos de turmas que passaram pela pandemia, né? Então, eu não vou falar boa parte, né? Porque não foi metade da minha graduação, mas pelo menos o comecinho dela foi EAD, justamente pelo cenário pandêmico que nós estávamos, tudo mais. E aí eu já tinha aquele interesse pela pesquisa. E eu falei, meu Deus, quando eu vou ter oportunidade, será, tudo? E já tive contato com o meu orientador, né? Que eu vou até falar o nome, senão você já sabe. Ele vai ficar bravo. Ele vai ficar bravo, que é o professor Dr. Lucas Rasmussen. Ele, desde o começo, quando começaram a falar um pouquinho, assim, do PIBIC, ele falou, Mica no céu. Tipo assim, vai abrir inscrição, vamos subir um projeto. E eu também já abracei a ideia, falei, vamos. Eu falei, Lucas, eu quero. Ele falou, eu tenho um projeto meio assim engatilhado, não sei se você vai topar, e é o que dá, porque acho que era um prazo até um pouco curto devido à pandemia, assim, apareceu, e eu acho que o que dava para fazer, a gente tinha que abraçar. Na época eu trabalhei com o Covid, ele também estava tocando um projeto, uma pesquisa com o Covid, então minha IC foi junto com uma aluna de mestrada dele, lá de Marília também, que abordou o mesmo tema, e eu só ajudei em alguns aspectos, que foi meu projeto. E também, em seguida, virou meu TCC.
Então, dentro da iniciação científica, eu sei que muitos alunos, às vezes, trabalham para poder pagar a graduação ou tem uma outra jornada, né, durante o dia e, às vezes, não tem essa oportunidade que eu tive, por exemplo, de ir para Marília em alguns dias para tocar esse primeiro contato com a pesquisa mesmo, ali de parte prática. Mas eu acho que, mesmo assim, vale a pena fazer. Então, às vezes, eu ia para Marília de carona com os professores e as professoras, passava a noite em algum hotel, estudava durante o dia, à noite eu voltava de novo para a Unifil, ainda tinha aula e fazia essa loucura. Meu aí Deus! Por um ano. E aí, nesse período, eu lembro que eu entrei nas férias, e, se não me engano, a gente, ainda até voltando a falar da pandemia, muita coisa atrasou em questão de a gente trazer reagentes de fora. E esse atraso dos reagentes, eu fiquei parada por um tempo. O que nas minhas férias de junho, julho ali, eu podia ter dedicado, eu não pude. E aí eu falei pro meu orientador, falei, Lucas, eu quero fazer uma coisa nas férias. Dele, vai descansar. Eu falei, não, eu quero fazer alguma coisa. Eu quero fazer alguma coisa e não sei o que eu faço. Ele falou, Mica, existem cursos de inverno. Ele falou, não sei. Ele foi bem sincero comigo. Ele falou, eu não sei como funciona muito bem, mas você vai lá e passa um tempo. Se você tiver essa disponibilidade e poder ir, vai. E aí eu procurei, tinha Unicamp e outros lugares, mas já tinha fechado o processo de inscrição, mas tinha na USP de Ribeirão Preto, na faculdade de medicina deles. Eu mandei, e eles falavam assim que quem tivesse um projeto de iniciação científica podia mandar, que ajudava no processo seletivo. Então, a iniciação científica, junto com o currículo, tudo. Mas para essa questão do processo, me facilitou muito, me ajudou muito, até porque rende até mais certificados, umas pontuações a mais para você subir nesse processo. Então, lá em Ribeirão, eu encontrei gente, estudantes, gente do Brasil inteiro. Então, eu conheci pessoal de Rondônia, do Rio de Janeiro, do Pará, Paraíba, de um monte de lugar. Tipo assim, o Brasil inteiro parecia que estava ali fazendo esse curso e eram todos alunos de graduação, juntos. Então, eu falava, gente, que massa isso. E o que o Gatti comentou em relação da pipetagem, né, que é uma coisa simples, mas a FIU já vi que ensina desde o primeiro termo, é que eu conheci, né, uma pessoa lá que a gente não fazia a mesma graduação, ele fazia um outro curso, não vou me recordar agora. Mas ele tinha, assim, muita dificuldade, porque falava que a faculdade não ensinava. E aí a gente pegou, ensinou tudo, e eu fiquei pensando, gente, é algo pra gente é tão simples. Tão simples, e para outras pessoas não era. Eu fiquei, caramba, foi um choque, assim, de realidade. Depois disso, eu finalizei, foi um curso de 2 semanas, né? Uma semana foi de aula online, podia ser feito daqui, e depois eu fiquei uma semana presencial lá. Em seguida, né, finalizei a minha iniciação científica também e utilizei o meu projeto de iniciação científica para o meu TCC. Então, eu falo assim, pessoal que tem interesse, às vezes, de seguir a área acadêmica, mas não tem a certeza, se tiver oportunidade, faz uma iniciação científica. Você vai ter a certeza. É como, por exemplo, eu sempre falei que eu não tinha como plano fazer estética, pós-graduação em estética. Mesmo assim, eu fiz um estágio. Eu falei, deixa eu ver. E quando eu fiz, eu falei, não, realmente não tenho, eu acho que o dom para isso, porque é um dom também. Eu acho que cada área a gente tem que ter uma afinidade, um dom ali. E na iniciação científica eu já me enxerguei melhor indo pro mestrado. Eu falei, não, é certeza. Então, assim, eu falo que quem tem a oportunidade de fazer, faz, porque compensa. E é legal porque, assim, às vezes a gente entra na graduação focando em algo. Né? Então, hoje, dentro da biomedicina, está muito alto a biomedicina estética. Botox, preenchimento, lábio, glúteo, mesoterapia. E, às vezes, as alunas entram querendo fazer estética, porque eu quero ficar rica, eu quero ficar famosa, eu sou uma influencer da estética. E é legal, né? A gente tem grandes cases de sucesso. Mas, às vezes, foi o que a Mica falou. Às vezes, eu vou lá, faço estágio, não é aquilo. E aí eu vou me encontrar numa área que eu nunca imaginei que iria gostar, né? Então, essa experimentação, ela é importante. Exato, é isso mesmo. Né? Quero, não quero, tenho certeza que não quero, tô na dúvida. Então, eu vou meio que montando lá o meu hall daquilo que eu gostaria de fazer ou excluir aquilo que eu realmente não quero, né? Então, acho que experimentar é importante, né? Para o aluno de graduação. E ok se não dá certo, Sim. né? Tá tudo bem.
Às vezes, né, não é o que você quer, às vezes foi o que você mesmo falou, a gente descobre outras áreas que a gente talvez nem pensaria em fazer. Sim. Porque tem um leque muito grande, né? Muito. Agora, para a Júlia, quais que são os seus planos após o mestrado? Você pensa em seguir uma carreira acadêmica ou aplicar os seus conhecimentos em outra área? Depois que eu finalizar o mestrado, eu quero continuar, né? Eu vou fazer o doutorado e eu quero ser docente. É uma coisa que eu sempre quis, ser cientista, sabe? Pesquisadora. E agora eu tenho a chance de realizar e não de só, igual a Mica, ficar vendo na TV os desenhos animados dos cientistas loucos lá e falar, nossa, eu quero ser igual. Então agora é a minha chance de ser uma cientista louca. Ai, que legal, né? E é gostoso quando a gente vê eu quero ser docente, né? Porque a responsabilidade que um docente tem é muito grande. Porque você acaba sendo algo muito positivo, uma referência muito positiva para o aluno ou algo muito negativo. Né? Então, a gente tem um papel muito forte na vida pessoal do aluno mesmo. Né? Eu tenho, até hoje, depois de quase 25 anos de formado, grandes professores que são ainda referência para mim. Então, é muito gostoso eu olhar lá para o meu professor do segundo termo, que me deu imunologia, e eu ainda tenho ele no meu hall de amizade, e como uma referência profissional, né? Então, o nosso papel enquanto formador não é só formador técnico, mas eu acho que é formador de caráter, de pessoa, de profissional. Então, é gostoso olhar para duas alunas que querem ser professora, e com certeza fazer a diferença na vida das pessoas, né? Isso é legal. Eu enxergo até como uma forma de devolver agradecendo, né? Retribuição, né? Porque eu acho que a gente foi tratado com tanto carinho, assim, ali. Muita gente fala, é uma universidade particular. Mas, gente, não sei como são as outras, sabe? Mas a gente sempre, desde o começo, foi muito ali. Eu fiz amizade com o pessoal de outras universidades que falavam que nem sabiam quem que eram os coordenadores. O GAT, desde o meu primeiro... Antes de eu fazer minha matrícula, era... Por que você não fez matrícula em biomedicina? Vem conhecer, eu te mostro o campus. Ele me mandou mensagem no WhatsApp, mostrando os laboratórios. Um vídeo, Então, assim, a gente foi tratado com tanto carinho e a gente tem esse interesse. Eu acho que é uma forma da gente retribuir Com e certeza. de agradecer. Eu já ouvi alguns comentários, assim, eu não sei se a Ju já ouviu, do tipo, vai fazer mestrado, vai embora do país. Não fica. Eu falei, eu devo isso, sabe? É um mestrado, ainda mais o nosso, que é público. A gente tá ali. Eu acho que é uma obrigação nossa devolver para o próprio país mesmo alguma contribuição científica, né? Que na ciência, até que nem eu comentei, a gente espera no nosso trabalho. Se a gente não alcança o que a gente espera, ainda é válido para outros pesquisadores não irem pelo mesmo caminho e seguirem novos. Então, acho que Ou adaptar também, falar, nossa, mas e se eu fizer diferente? Talvez dê certo. Sim, então é algo que eu acho que é uma devolutiva nossa, já agradecendo tudo que a gente passou, porque foi muito bom. É que também nem tudo a gente resume ao resultado, né? Muitas vezes o processo, ele é muito mais enriquecedor. Porque você pegar o seu resultado e falar, tudo bem, não deu certo. Mas olha o tanto de coisa que você aprendeu nesse meio tempo. Sim. Eu tive uma experiência bacana essa semana e a sua fala me remeteu a ela. Eu estou com os alunos fazendo um projeto integrador. Eles estão extraindo óleo essencial de algumas plantas, fazendo cultura bacteriana e vendo o poder antimicrobiano que esses óleos essenciais têm. Então, eles escolheram as plantas, extraíram os óleos essenciais, purificaram e fizeram deles um antibiótico. E não deu certo. Estavam frustrados, porque não tinha dado certo, não tinha crescido. Eu falei, pessoal, o não dar certo também é resultado. Dar certo. Exatamente. Né? Então, na pesquisa científica, a gente lida muito com o não certo, né? E é resultado Mais também. do que certo. E fazer a meninada de terceiro termo entender que o não resultado legal também é resultado, é difícil, né? Então, essa fala vem de encontro com a conversa que eu tive com eles. Bacana. Gente, às vezes nem tudo chega a dar certo, mas sempre é uma experiência ali. Então, sempre tá levando na bagagem. Agora, Mica, uma última pergunta para você. Durante o mestrado, você consegue aplicar o conhecimento que você adquiriu durante a graduação? Nossa, muito, muito. Assim, eu falo muito que eu observei desde o começo, né, meu orientador, porque ele sempre seguiu a área que eu gostava, tinha curiosidade.
até realmente, de fato, ter essas disciplinas com ele. Quando eu comecei a ter, até justamente esse curso que o Gatti me relembrou, que eu fiz em Ribeirão Preto, ele foi voltado para biologia molecular, genética, mas a gente não trabalhava com as coisas que trabalhava aqui ou com que ele trabalhava, né? Lógico, cada instituição ele tem meio que sua linha de pesquisa. Mas assim, sem ser somente a parte específica de genética e biologia molecular, todo o restante contou muito. Então, no mestrado em específico, questão pipetagem, saber a responsabilidade que você tem de contaminar uma amostra, contaminar contaminar tudo que você está fazendo, porque na genética é muito, assim, é um trabalho minucioso. Parece que se você respirar é diferente, você contamina a sua PCR. Amostra, Nossa, fica um caos. De tanto cuidado que a gente tem que tomar. Então, isso é mostrado pra gente. Questão de mais simples, que às vezes, não sei se pra Júlia foi até uma questão meio maçante durante a graduação, que foi questão de EPI. O que parece ser lógico, o uso dessas proteções individuais, né? Na prática, a gente vê como que é cobrado. Então, você tem lugares lá que eu não posso trabalhar sem luva. Ou que ali naquela parte eu tenho que ficar sem luva. Exato. Então, a gente já tem essa bagagem. Por mais coisa óbvia que seja, é muito bem reforçado pra gente. Outra coisa muito interessante assim, que a gente viu também é a questão da humanização, que dá pra gente aplicar, né? Que nem no meu caso, eu não trabalho diretamente com o paciente. Eu trabalho com uma amostra. Né? E essa amostra não foi coletada esse ano, mas a gente às vezes tem que parar para pensar que eu não estou trabalhando somente com uma doença. Aquela amostra foi o amor da vida de alguém, foi a mãe, o pai de alguém. Sim. Então a gente também tem muito disso mencionado pelos nossos professores, tanto em estudo de caso clínico quanto nos estágios que a Júlia comentou que a gente fez. Então os professores sempre trouxeram essa noção para a gente. Então durante tudo que eu aprendi na graduação, mesmo não sendo da área que eu estou seguindo, dá para aplicar muito bem. E agora, para encerrar, eu quero que vocês falem uma frase de motivação ou de inspiração para os estudantes que querem seguir essa área também. Meu Deus. Nossa. Ai, Júlia. Ai, você é mais esperto que eu. Persistência. Eu começo, então. Persistência. Talvez porque a gente se depara com os alunos talvez se frustrando, porque além da graduação, o aluno tem uma vida particular, os seus problemas particulares, às vezes uma dificuldade, uma disciplina que talvez é mais difícil do que a outra, e se eu não persistir naquela vontade, naquele sonho, eu desisto fácil. Então, talvez, acho que a persistência seja hoje uma palavra, talvez, primordial para que um aluno seja bem-sucedido. Eu acho que humildade também. Muita humildade, porque às vezes a gente, que nem, dá um exemplo meu, eu tenho um amigo que ficou amigo mesmo, assim, mesmo depois da graduação, durante a graduação a gente construiu essa amizade, e a gente brincava que a gente gostava de competir, quem sabia mais e quem tinha as melhores notas, né? Então, assim, a gente sempre teve essa competição um com o outro. Só que chegou um ponto que os dois cansaram de competir, e aí eu fiquei, eu chamo Matheus, e o Matheus também tá fazendo mestrado. Eu falava assim, Matheus, fica com você. Ele, não, fica com você, eu tô cansado do plantão. Eu tô cansado, não sei. A gente ficava jogando um pro outro. Quando a gente sai da graduação, a gente vê que existem muitas, e não são poucas, né? É um número avassalador de pessoas melhores do que a gente. Muito, assim, em tudo. Às vezes, no básico da faculdade, existe uma pessoa que ela já é, sei lá, 100 vezes melhor. Então, acho que a humildade também traz, junto com, né, a persistência, é isso, é você saber que você errou e você continuar. É saber que existem pessoas melhores do que você e você não simplesmente deixá-las de lado. Você abraçar essas pessoas, fazer um networking ali com elas, porque elas vão te ajudar em algum momento na vida. Então, a humildade também eu acho que ajuda muito para os estudantes de hoje. Não achem que vocês têm o rei na barriga, sabe? Aquela coisa, eu sou o melhor. Você pode ser o melhor, mas existem pessoas melhores e tenha noção do seu lugar nesse espaço. Exato. Muito importante mesmo. Tem uma frase que me lembra que eu ouvi muito. Eu acho que é uma frase até de bodybuilder, tipo assim. É uma coisa assim, mas eu lembro, isso ficou marcado na minha cabeça. Que é, a obsessão ganha do talento todas as vezes. Você pode ser talentoso, mas você é dedicado naquilo que você faz?
Exatamente. Porque você pode ser talentoso, você pode ter facilidade para chegar lá, mas alguém que está se matando, alguém que está quebrando a coluna, vai chegar lá muito mais rápido e vai te passar. Legal. Para finalizar, talvez o network hoje em dia é muito importante, né? Então é o aluno encontrar suas referências dentro da universidade. Eu gosto muito de imunematologia. O meu professor é bom nisso. Tenta fazer um network com o professor, né? Porque o professor tem a rede de network dele e as coisas vão acontecendo naturalmente, né? Então hoje a gente ter o professor como referência e fazer esse network, ele é muito importante para o aluno, né? Porque de repente hoje o professor aqui, professor, é o futuro contratante dele lá fora. E se eu tive uma boa passagem pela faculdade, as portas, as janelas, elas estão todas abertas, né? Então, é o aluno deixar uma boa história dentro da faculdade. Sobre networking, numa das etapas para a gente entrar, de avaliação, para a gente entrar na FAMEMA, eu não conhecia a minha orientadora. E aí, o meu orientador do TCC, que é o Gabriel, ele trabalha na FAMEMA também. E aí eu comentei com ele, falei, professor, eu queria fazer isso e tal, eu me inscrevi, estou prestando. E ele falou, ah, é? Peraí. Aí ele foi lá, tic, 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 falou com a minha orientadora. E te apresentou. E me apresentou. Isso é uma coisa fora do comum, porque é alguém que tem, sabe, que tem nome, alguém que viu sua trajetória. E acreditou em você e só apresentou, essa é minha aluna. Então você deixou um bom rastro dentro da sua instituição, né? E ele foi lá, te apresentou, e claro que todo o mérito foi seu. Mas o simples fato do professor te apresentar, essa aqui é minha aluna. Sim. Né? Já abriu as portas. Sim. Legal. Gente, que papo interessante, que bate-papo gostoso. Eu gostaria de agradecer vocês por vocês terem vindo até aqui, terem se disponibilizado para fazer esse bate-papo. Eu acho que vai abrir a cabeça de muitas pessoas que vão estar assistindo a gente. E muito obrigada. Vamos falar um tchauzinho para aquela câmera ali, ó. Tchau, obrigado. Obrigada.